O tempo do Advento é o tempo que nos prepara para a celebração do Natal do Senhor, o tempo que nos recorda que nós estamos em Advento, pois aguardamos a segunda vinda de Jesus, que haverá de estabelecer de forma definitiva o reinado de Deus em nossa vida e nossa história. Esperamos a salvação plena da criação, esperamos a vida eterna em Deus. Nesse tempo do Advento, se privilegia sobretudo o profeta Isaías, que foi o profeta que mais anunciou a chegada do Messias e alimentou a esperança no povo de Israel. Não lerei os textos aqui para que o vídeo possa ser breve, mas fica aqui o desafio de você pegar a sua Bíblia e ler essas passagens. Aqui estão todas as primeiras leituras do tempo do Advento, as primeiras leituras da primeira semana do tempo do Advento, todas tiradas do profeta Isaías. Isaías capítulo 4, versículo 2 a 6, o profeta anuncia que haverá uma grande alegria para os sobreviventes de Israel e eles serão chamados santos, consagrados, porque Deus haveria de limpar toda a situação de pecado da cidade de Jerusalém. Ou seja, a esperança de que a humanidade, todos nós, possamos viver a nossa santidade, possamos viver a nossa consagração a Deus, nos afastando do pecado. Na terça-feira, Isaías 11, 10, o profeta anuncia a chegada do Messias, aquele descendente de Davi, do tronco de Jessé, que recebe o dom do Espírito para poder governar sobre Israel, e sob seu governo todas as situações de conflito são dirimidas. Ou seja, estabelece-se verdadeiramente a paz sob o governo do ungido de Deus, né? De tal maneira que sobre o monte do Senhor não há nem mais morte, não há nem mais violência, por causa do governo deste rei. Para nós cristãos, este rei é Jesus, este Messias é Jesus. Depois, na quarta-feira, nós temos Isaías capítulo 25, versículo 6 a 10, onde o profeta anuncia que Deus haverá de dar um rico banquete, matando a fome de seu povo no Monte Sião, eliminando para sempre a morte e enxugando todas as lágrimas. Ou seja, a experiência de uma salvação concreta, ou seja, de um mundo sem fome, sem morte, sem guerra, sem violência. Por isso que Jesus no Evangelho vai curar, eliminar a dor, eliminar a fome. Jesus vai multiplicar os pães e os peixes, matando a fome. Por quê? Porque para nós cristãos, Jesus realiza esta expectativa messiânica. Jesus é o Messias. Depois, na quinta-feira, Isaías capítulo 26, versículo de 1 a 6, o profeta suscita a esperança de que um dia entre na cidade de Jerusalém um povo justo, cumpridor da palavra, um povo que construa sua vida sobre a rocha da palavra de Deus, sobre a rocha da palavra de Deus. É interessante que nesse texto o Senhor é chamado de rocha eterna. Por isso que no Evangelho Jesus vai dizer que todo aquele que escuta a sua palavra e a pratica é semelhante ao homem que construiu sua casa sobre a rocha. Então alimenta-nos a esperança de que a humanidade um dia escute a palavra de Deus e viva a sua vida sob os ditames desta santa palavra, que é rocha eterna. Depois, na sexta-feira, Isaías capítulo 29, versículo 17 a 24, onde o profeta anuncia que naquele dia, no dia da salvação, os surdos ouvirão a palavra de Deus e os cegos verão. E os cegos verão, né? Ou seja, por que a questão da cegueira e da audição é enfatizada tanto pelo profeta? Por quê? Porque a Torá se escuta a palavra de Deus. A palavra de Deus entra pelo ouvido. A palavra de Deus entra também pela leitura. Vale ressaltar que naquele tempo eram poucos que sabiam ler. Mas a leitura e a audição eram os canais privilegiados pelos quais a palavra de Deus adentrava no coração da pessoa. Por isso que Jesus no Evangelho vai curar os cegos, Jesus vai curar os surdos. Para quê? Para que eles possam escutar a palavra de Deus, cumprindo a sua missão de Messias. Que todos nós, um dia também, toda a humanidade, abra os seus olhos para ver de fato a realidade tal qual como ela é à luz de Deus e abra os seus ouvidos para escutar a santa palavra de Deus e se deixar interpelar e guiar por esta palavra. No sábado, Isaías capítulo 30, versículo 19 a 21 e depois versículo 23 a 26, onde o profeta anuncia ao povo de Jerusalém
que um dia Deus se comoverá à voz do teu clamor e vai atender o clamor do povo que está sofrendo em Jerusalém. E haverá fartura de chuva, fartura de frutos da terra, fartura de rebanhos, bois e animais. Então perceba a esperança de ter fartura de comida, fartura de chuva, de tal maneira que o povo possa viver em paz na cidade de Jerusalém. Mas o detalhe aqui está: o Senhor se comoverá. Por isso que no Evangelho, o evangelista vai utilizar a seguinte expressão, que Jesus, vendo o povo padecendo fome, enfermidade, doença, Jesus se compadeceu, Jesus se comoveu do povo. Então é impressionante como que o profeta Isaías é o profeta da esperança, o profeta messiânico por excelência, e como esse tempo do advento que quer nos suscitar a esperança de dias melhores, a esperança da salvação plena, a esperança da vida eterna, utiliza dos textos desse profeta para alimentar em nós esta esperança ativa. Que você possa ler, rezar, meditar esses textos e que esses textos possam suscitar em você a esperança da salvação. Gostou desse vídeo? Então se inscreva no canal, compartilhe, curta, deixe o seu comentário, ative as notificações para que você sempre possa estar inteirado dos novos conteúdos que subiremos aqui no canal. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.